Bom dia, amados. Bom dia, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Felizes por mais uma EBD e mais uma vez agradeço muito a sua presença. Obrigada pela sua companhia. Você é muito importante para nós. Vamos lá para mais uma manhã abençoada que o Senhor vai falar, já está, né? Falando aí aos nossos corações desde esse primeiro momento. E eu convido a você para aquela nossa meditação, que é rápida, mas que nos consola, nos confronta para uma vida de intimidade com Deus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Um versículo bem pequenininho, mas que tem muito a nos dizer nessa manhã. Já abriu a sua Bíblia? Vamos ler juntos? Acompanha comigo aí na sua casa, Provérbios 15, 3. E assim diz a palavra do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vamos ler de novo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando, olhando os maus e os bons. Amém? Estamos sempre sob os olhos do Senhor. É um versículo em Provérbios que nos garante isso. Os seus cuidados são contínuos e nos alcançam de diferentes maneiras. Vamos considerar, irmãos, algumas manifestações do cuidado de Deus para com o ser humano, para comigo e para com você e sua família. Vamos ver 3. Primeiro, a palavra nos garante que ele nos orienta. O Senhor nos orienta. E lá no Salmo 32:8 diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Davi apresenta neste versículo três ações de Deus a nosso favor. Nosso Deus, ele nos instrui, ele nos ensina e ele nos aconselha. Quanto cuidado, quanto amor. Mas, além de ele nos orientar através da instrução, do ensino e do aconselhamento, ele também nos consola, irmãos. Como estamos precisando de consolo nesses dias tão difíceis de pandemia. E lá no Salmo 94, o salmista ele manifesta angústia, muita angústia de um coração atribulado. Mas, irmãos, no verso 19, depois de tanta luta, de tanta tribulação, de tanta dor, no versículo 19, Davi expõe o alívio, apresenta o alívio que Deus dá. Ele diz assim, no Salmo 94, 19, quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Olha, que palavra! O salmista experimenta o consolo do Senhor, que lhe traz alegria à alma. Então, vimos primeiro que Deus nos orienta. Vimos que ele nos consola. E por último, irmãos, ele nos ama tanto, tanto, que a palavra nos garante que ele nos corrige. Hebreus 12:5 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, ele também nos corrige porque nos ama, porque quer nos mostrar o caminho. Somos exortados e não desprezamos essa correção, que visa o nosso bem. Deus é fiel, irmãos. E mesmo em tempos difíceis, tão difíceis como estamos vivendo hoje, possamos saber que os seus olhos, possamos confiar que os seus olhos e sua mão permanecem
sobre nossas vidas. As mãos do Senhor e os seus olhos estão sobre minha vida e sobre sua vida. Ele nos orienta, ele nos consola e ele nos corrige para o nosso crescimento. Que possamos ter esse coração aberto para ouvirmos a voz do Senhor e para obedecermos, que é o principal, para lograrmos aí êxito na nossa vida espiritual, na nossa caminhada em dias tão difíceis. Amém? Você confia nessa palavra, irmãos, que é a palavra do Senhor. São promessas do Senhor nessa manhã para você, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Vamos estar orando, entregando essa manhã nas mãos do Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana. Estamos aqui com os nossos corações contritos, te pedindo perdão pelos nossos pecados, que tu possas ouvir a nossa oração, aceita o nosso culto, a nossa escola bíblica dominical, com um aroma suave. Prepara os nossos corações para ouvirmos a sua palavra. E nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra nos diz, nos garante, que independente da situação a qual estejamos vivendo, a tua palavra diz que temos a tua orientação, que temos o teu consolo e que temos também a tua correção. Nós possamos ter, Pai, um coração sensível à sua voz. Muitas vezes pedimos tanto, Pai, mas não paramos para ouvir a tua voz, ouvir a tua vontade em nossas vidas. Então, prepare os nossos corações para que possamos ouvir a tua voz e obedecê-la, Pai. Te agradecemos, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui em nossa escola bíblica. Esteja nesse momento com ansiedade, acalma os corações, que possamos confiar no teu consolo, na sua orientação, em nome de Jesus. Mais uma vez, colocamos a vida do nosso pastor, use-o, Pai. Fale, Pai, através do teu servo, que possamos ouvir, que seja uma manhã de crescimento, uma manhã, Pai, onde possamos vivenciar realmente experiências sobrenaturais contigo, mas mudança de vida, mudança de atitude para o crescimento também do teu reino. Obrigada por tudo. Em nome do Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, sendo um cristão de verdade. Nós temos falado aí sobre o Sermão do Monte. Agora nós estamos falando sobre o 7º mandamento. E é interessante o fato de nós estarmos entendendo a necessidade que o Sermão do Monte impõe de um autoconhecimento, né? E de nós também estarmos atentando de que o Sermão do Monte ele é falado para estar fazendo com que haja saúde nos relacionamentos interpessoais. E aí, então, ele incentiva a nós não estarmos buscando a vingança pessoal. Isso é importante notar para que nós não possamos confundir a questão de que a sociedade em si, quando olha para o Sermão do Monte, o vê como utópico. Mas nós podemos ver de que a ênfase de Jesus, né, até quando ele fala também do 6º mandamento, e aí ele ressalta a questão que se nós tivermos alguma coisa contra alguém, ou alguém ter alguma coisa contra nós, né, para que nós possamos estar, antes de fazer oferta no altar, acertando com essa pessoa, ele ressalta a palavra irmão, né? Ele está falando, então, especificamente para as pessoas de que passaram pela experiência de ter um relacionamento vivo, ativo com Deus. Então, é difícil nós estarmos querendo entender a prática do Sermão do Monte na sociedade como um todo. É mais uma questão para nós nos autoconhecermos, termos como ideal e estarmos crescendo, né, para estarmos realmente fazendo diferença, porque até agora nós estudamos sobre a questão do caráter, que tem aquelas 8 marcas de qualidade
que são as bem-aventuranças. Depois fala da questão do potencial da nossa influência, quando fala sobre a questão de ser sal e luz do mundo, né? E agora, então, vai falar especificamente sobre a nossa prática de vida nos relacionamentos. Falou, então, sobre o 6º mandamento, que é sobre a questão do homicídio e as suas implicações. E agora, então, nós estaremos entrando na reflexão, no ponto de vista de Jesus, do 7º mandamento. Vou ver aqui se eu consigo compartilhar a minha tela aqui com vocês, para nós estarmos, então, dando continuidade ao nosso estudo. Nós já conversamos, né, sobre essa questão de se o Sermão do Monte é prático, né? E agora nós estaremos também vendo essa ampliação de interpretação dada por Jesus, abrindo os olhos, então, das pessoas em relação à infração do 7º mandamento, que é não adulterarás, né? Que é tão também comentado, né? Nas igrejas, e que precisa ser, então, compreendido dentro do contexto também que Jesus havia falado, né? Os rabinos estavam limitando o significado do 7º mandamento, restringindo somente ao ato do adultério, né? Ter relação sexual com alguém que não é o seu cônjuge. E eles também utilizavam do privilégio de serem homens, né? Porque essa questão do entendimento do 7º mandamento era alguma coisa que privilegiava os homens na interpretação, né? E prejudicava as mulheres, que acabou causando uma questão também social, né? Porque os homens poderiam tomar decisões de se divorciarem, né? Ou até mesmo de terem concubinas com contrato de relacionamento até mesmo de um dia, enquanto as mulheres, então, sofriam as consequências de serem consideradas como objeto. Então, quando nós olhamos para a prática do 7º mandamento no contexto do Antigo Testamento, né, e no contexto de Jesus, né, não que isso fosse a vontade de Deus, mas a interpretação dos homens, né, num mundo muito patriarcal, machista, acabou levando, então, essa questão social, né, para também a reflexão deste mandamento, né? E aí, então, eles não levavam em consideração o 10º mandamento, que afirma: não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? E aí, então, Jesus vai dizer que, da mesma forma que nós podemos cometer assassinato com as nossas palavras, ele também vai dizer que nós podemos cometer adultério em nossos corações ou mentes, né? E aí Jesus vai ensinar, então, a importância de nós estarmos obtendo o controle do coração, e vai ter essa ligação, essa conexão, dizendo de que o controle do coração está diretamente relacionado também com o controle dos olhos, né? E aí nós vamos ver de que a ênfase de Jesus é ressaltar que há uma diferença, né, entre olhar e cobiçar. E o texto de Jó, no capítulo 31, no verso 1, vai falar, então, de que Jó nos ensina a fazer uma aliança com os olhos, né? E essa aliança, então, significa dizer de que você não vai estar dando vazão, né, a algumas coisas que você vê, para que possa entrar, então, como intenção no coração. E aí nós vamos estar tentando trabalhar essa questão aqui, né? E aí tem até a questão, no tempo que nós estamos vivendo, há uma preocupação grande sobre a questão da aparência, né? E aí nós precisamos ter a ideia da diferença que há entre, né, você estar bem vestido, bem vestida, né, e as pessoas notarem isso, vai fazer até você uma pessoa atraente, e a questão de ser sensual, né? A sensualidade na Bíblia está diretamente ligada
ao fato também de você chamar excessivamente a atenção para você, né? De uma forma, então, que desperte sentimentos nas outras pessoas que não necessariamente possam ser acatados sem que se infrinja princípios bíblicos, né? E aí, por isso, nós precisamos estar entendendo que Jesus está falando de impureza, né? A palavra também usada muitas vezes na Bíblia, porneia, que tem esse contexto, então, de tudo aquilo que é ilícito sexualmente falando, né? E aí, então, ele vai falar para nós sobre a necessidade que nós temos de evitar a imoralidade, né? Aí ele vai usar até uma linguagem metafórica, hiperbólica, melhor dizendo, né? Dizendo, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-o e a lança de ti. Aí é lógico que ele não está falando isso aqui de forma literal. Na Idade Média, até algumas pessoas pegaram esse texto de uma forma literal, né, e se automutilaram. Mas não é isso o propósito, né? O propósito é nessa linguagem aqui, né, essa figura de linguagem, é estabelecer a necessidade de uma renúncia firme e dolorosa. E isso cada vez mais tem sido difícil para as pessoas no século XXI, né? Porque se valoriza muito hoje a questão do prazer, do se sentir bem, né? Eu lembro de um determinado pastor que compartilhou de que um dia ele estava pregando, né, e com a ênfase característica dele, ele, num determinado momento, ele falou assim, vai fundo nesse negócio, porque Deus é contigo. E aí havia uma pessoa que estava no auditório, que estava num relacionamento de adultério e havia ido à igreja perguntando para Deus se deveria continuar com aquilo ou não, né? Porque nós estamos vivendo também esse tempo em que a Bíblia diz uma coisa, mas as pessoas, no seu entendimento, né, elas preferem um outro tipo de prática, não exatamente naquilo que a Bíblia fala. E fica atrás, então, de que alguém possa dar uma palavra, principalmente se essa pessoa tem assim uma liderança espiritual, né, ou se demonstra um pouco mais maduro na vida cristã, busca-se uma palavra, então, entendendo que Deus vai falar através daquela pessoa. Muitas vezes acontece assim, mas às vezes as pessoas querem ouvir aquilo que realmente lhe agrada. No término do culto, aquela senhora foi procurar o pastor e disse, puxa, pastor, eu vim aqui hoje precisando ouvir uma palavra de Deus, né? E quero agradecer a Deus pela sua vida, porque cheguei à conclusão de que eu devo continuar no meu relacionamento, eu estou num relacionamento com uma pessoa casada, eu entendi de Deus quando o Senhor falou naquela parte do sermão, vai fundo porque Deus é contigo, eu entendi então de que eu tenho que realmente continuar então na minha prática aí, sem crise nenhuma de consciência. Então, era mais ou menos assim também de que os rabinos, né, os líderes religiosos da época, entendiam também essa questão do adultério. Jesus vai colocar principalmente aqui, né, na sua ênfase, lembrando então de que havia uma visão muito machista, um peso na reflexão masculina e sobretudo sacerdotal, né, religiosa dos homens, especialmente aqui nesse texto, né, porque a lei dizia sobre a prática do adultério e as suas consequências, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas a prática, então, das consequências estava só recorrendo sobre as mulheres, né? Isso fica até claro dentro do texto lá da mulher adúltera, né? Que ela é pega em flagrante adultério. Se ela foi pega em flagrante, então o homem também, né, foi visto. Mas a história bíblica não fala sobre o que fizeram com o homem, né? Só ressalta, então, de que a pena capital
de morrer apedrejada, estava sendo exigida em relação à mulher. Então, nós precisamos estar entendendo isso aqui, né, de que nesse texto aqui há uma questão, e até a questão também do divórcio na Bíblia, a gente precisa também levar em consideração essa questão social que havia, de que uma mulher, então, que era considerada repudiada, ela não podia arrumar emprego, ela não podia estar vivendo socialmente de forma digna, e o caminho natural de muitas delas, então, era se tornar prostituta ou de ser vista assim, né? Então, a gente precisa estar entendendo esse contexto também social, machista, que Jesus também veio estar estabelecendo um equilíbrio. É lógico, né, de que a Bíblia coloca de que a prática de adultério ela é algo errado tanto para homem quanto para mulher, mas especificamente também aqui há uma reflexão sobre essa questão da violência masculina contra a mulher, também está embutida aqui nesse texto, né? E a questão, então, não adequada de certos homens em relação às mulheres, porque havia duas linhas de interpretação famosas no tempo de Jesus, através de dois rabinos, Hilel e Shammai, né? O Hilel era um rabino famoso que afirmava de que o homem podia mandar a mulher embora, né, por qualquer motivo. Ele entendia um texto de Deuteronômio que, em algumas versões antigas, a definição é bem assim: se o homem encontrar alguma coisa feia na mulher, ele pode pedir o divórcio. Então, essa coisa feia, né, que lá no original deveria ser entendido como a questão da prática do adultério, né, começou a ser interpretada como qualquer coisa. Por exemplo, a mulher não penteou o cabelo, né, não tomou banho antes que o marido chegasse, né? Então, qualquer coisa que queimou o arroz, aí, qualquer coisa que o homem considerasse feia, ruim, ele poderia mandar a mulher embora. E esse Hilel defendia dessa forma, né? E o Shammai, que era um outro rabino na época de Jesus, dizia que não, né? De que a maneira que deveria ser considerado o divórcio é só se houvesse uma traição por parte da mulher, né? Então, ele era até uma pessoa que tinha um posicionamento para a época avançado, mas Jesus, então, impõe essa questão do adultério tanto para o homem quanto para a mulher. E aí isso estabelece, então, um avanço. E Jesus vai falar também sobre essa necessidade, né, de uma renúncia firme e dolorosa nessa área da questão da sexualidade, né, para que houvesse uma aliança entre coração e olhos, né, para que, então, a pessoa pudesse estar vivendo um relacionamento adequado com Deus, né? E vai dizer, então, né, sobre essa questão da necessidade da preservação do casamento. Aí eu estou falando aqui das duas escolas rabínicas que havia, Shammai e Hillel, né? E vai falar, então, sobre essa questão, né? Que nós precisamos estar entendendo. Shammai, então, dizia de que o divórcio era só para o caso de algo evidentemente impróprio e indecente, que tinha a ver com a palavra porneia, né? Seria essa questão de relacionamento sexual ilícito. E o Hillel achava de que poderia se mandar a mulher embora por qualquer motivo. Até na conversa que Jesus tem com os discípulos, em Mateus no capítulo 19, também Marcos no capítulo 10, né, os discípulos eles eram mais chegados à escola do Hillel, né? Mas Jesus, então, até fala para eles que se fosse dessa forma, né, eles não deveriam pensar na possibilidade de casamento, porque eles estavam vendo só as mulheres como um objeto, né?
E eu queria, então, até refletir com vocês um pouquinho sobre isso, né? Para ver qual é a opinião de vocês. Eu perguntar até a Miliane se há alguma observação ou pergunta, mas eu quero aguçar, né, agora, porque aqui é uma questão social envolvida entre né, a postura masculina e a postura feminina, né? E dentro do contexto de Jesus havia essa preocupação muito grande em estabelecer um equilíbrio, né? Estabelecer um equilíbrio. Os tempos mudaram, né? E eu queria também dar oportunidade para você conversar um pouco sobre a sua visão sobre isso. Você acha que ainda prolifera-se, né? E a gente vê isso de uma forma assim que a mídia nos informa, e às vezes temos até conhecimento, de relacionamentos abusivos entre homens, né, que não aceitam fim de relacionamento, tem o feminicídio, essa coisa toda, né? E como é que vocês veem essa questão também? E a ascensão das mulheres, e que também alguns veem exagero, né, também por parte das mulheres que saíram de uma posição de vítima e aí muitas vezes agora se tornou, em muitos casos, uma posição de dominadoras. Se é que vocês concordam com esse ponto de vista. Eu queria abrir um pouquinho aqui, né, para você, se desejar, falar o seu ponto de vista. Alguém quer falar? Miliane, quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho esse tema tão complexo. Muitas vezes o que eu observo, assim, é que essa visão descartável da mulher, ela é muito presente ainda na sociedade, muito. Sim. Eu sei que vão dizer que os dois lados hoje descartam, mas correto. É muito forte essa ideia de que se a mulher não está servindo, ela pode ser descartada. Isso ainda é uma marca muito ruim. E eu acho que, por mais que a gente tenha aprendido a lidar com tantos desafios, a gente ainda não aprendeu a lidar com o lugar real da mulher na sociedade, assim, o lugar que Deus nos quer nessa sociedade atual. Porque a gente está sempre sobrecarregada com a casa, com o trabalho, achando que está fazendo alguma coisa errada. Eu estou falando de tudo que eu ouço, além do que eu sinto. Ok. Então, acho que, não sei, é meio isso que eu queria compartilhar. Então, olha só, Miliane, dentro do contexto aqui, parece-me que o homem tinha a ideia de que a mulher era a propriedade dele, né? Então, isso Jesus combate, e aí ele vai até falar assim de que a única forma de estabelecer, então, a razão para que o homem pudesse estabelecer um rompimento de relacionamento dentro daquele contexto seria a questão do adultério especificamente, que seria algo que era uma recomendação colocada para os dois, né? Tanto para um quanto para o outro. Então, por aquilo que você me disse, eu entendi de que você ainda continua entendendo, né, de que os homens ainda, em muitos casos, têm a ideia de que a mulher é uma propriedade deles. Seria isso? Seria isso. É uma propriedade, ela tem que ter uma função para ela estar... ela tem que ter uma função. Ela tem que cumprir todas as funções para que ela seja necessária. Eu vou ler aqui o que a Simone colocou no chat, que eu acho que é muito forte. Ela coloca que ela sofreu muito preconceito por ela ter pedido o divórcio de um relacionamento abusivo. E para todos, ela deveria ter ficado casada e sofrendo. E tem pessoas que até hoje não falam com ela, que ela perdeu o emprego, dava aula em 2 seminários e todos falaram que não poderiam ter uma professora divorciada. Foi aí que ela veio para a agronomia, a igreja que abraçou e aceitou ela. E a sociedade ainda vê dessa forma. Ok. Mas, assim, você até fala sobre a sociedade, assim, mas você não acha que seria mais a questão da igreja, na questão da religiosidade, que tem uma visão, então, sobre a questão do final do casamento, ainda muito ligado com essa questão do homem, por exemplo, ter a propriedade da mulher? Você acha que isso
é mais a sociedade, ou você acha que isso seria mais uma parte da igreja que, de repente, não conseguem entender o espírito daquilo que Jesus estava querendo realmente dizer sobre a quebra do 7º mandamento, o final do casamento em si? Eu acho que é a igreja. E não Uhum. foi só a igreja que eu era membro, porque eu participava de eventos em várias igrejas, com o Ministério de Casais, e todas as igrejas fecharam a porta para mim. Relacionamento abusivo também é motivo para terminar uma relação conjugal, né? A Bíblia vai falar isso em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando vai dizer, então, né, assim, a partir do verso 10, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais eu digo, não o Senhor. Se alguém tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ele, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. A esposa incrédula é santificada no convívio do marido. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não ficará sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, esse texto aqui coloca, né, também uma interpretação paulina sobre a questão dos relacionamentos conjugais. E ele vai falar, se um casamento não é algo que está estabelecendo paz, não é marcado pelo respeito, ele vai colocar essa possibilidade também do casamento chegar ao fim, né? Então, nós precisamos estar olhando isso. É claro de que a vontade de Deus é que haja reconciliação, de que o respeito seja estabelecido, né? Que o propósito do casamento é de que nós possamos estar aprendendo a envelhecer, né? Um com o outro, e cada vez mais que o tempo for passando, essa relação de respeito, de admiração, carinho, né? De interdependência, possa ser uma marca, mas também a geração de hoje entende muito pouco disso, né? E aí pensa de que entra num relacionamento para que a outra pessoa possa fazê-la feliz a qualquer custo. Então, eu penso de que a gente precisa realmente refletir sobre isso. Nós ouvimos aqui, né, relatos das mulheres, até porque elas entendendo, então, de que é a parte sofrida e durante muito tempo, e ainda hoje sofre muito realmente, elas falaram. Não sei se um varão aí queira colocar o seu ponto de vista. A Tamires falou que na escola esse texto de Efésios é sempre bastante discutido. Na escola secular. Na escola secular. Eu entendi que era no secular, que tipo, essa coisa das mulheres submissas aos homens, isso dá muito pano para manga no mundo. Para manga, na secularidade. Isso. Na igreja também. Na igreja também, mas é porque... enfim. E Juninho coloca, muito legal, ele coloca assim, o significado do casamento e o propósito dos relacionamentos deveriam ser ensinados desde cedo. As pessoas se importariam bem mais se atentassem para o significado e a relevância de cada coisa da nossa vida, incluindo as relações, casamento, paternidade, amizade. Bem legal isso, né? E traz muita consequência. E você estava falando dos filhos, pastor, e a gente vê hoje uma geração de adolescentes e jovens que fala do casamento com um certo horror. Eu não sei se você já reparou isso. É verdade. Muito adolescente jovem que não quer casar de jeito nenhum. Não quer. Porque não enxerga o casamento como uma coisa favorável. Isso aí. E o Carlinhos coloca assim, vi uma mensagem que dizia que o homem sendo cabeça seria como um guarda-chuva que livra a família da chuva. A Tamires quer falar rapidinho. Tá, deixa a Tamires falar rapidinho. Fala aí, Tamires. Não sei se ela vai conseguir falar rapidinho, mas tudo bem. Oi, gente, até do pastor sofro bullying. Que situação. Não, só para explicar essa parte da escola que eu coloquei, numa situação que eu vivi com uma colega, que ela falou que ela tinha ido num casamento e o celebrante tinha exatamente falado o texto de Efésios, né? E aí ela ficou muito revoltada, porque ele deu ênfase na submissão da mulher, né? E aí eu tive que explicar para ela, eu falei assim, olha, mas você já leu o texto sobre o homem, que o papel do homem é muito mais pesado, né? Na verdade, ele tem que morrer pela mulher.
E ela, tipo, acendeu uma luz na cabeça dela. Ela nunca tinha ouvido falar dessa forma. Aí eu achei interessante que depois ela foi em um outro casamento, no mesmo contexto, e pregaram no mesmo texto. Aí ela falou que quando esse casamento foi um casamento católico, né? Mas assim, no meio evangélico é a mesma coisa. Quando o padre falou isso, ela pensou assim, eu quero ver só se ele vai falar a parte que a Tamires me contou. E ela falou que ele não falou. Então parece assim que até no meio religioso, dão muito mais ênfase na submissão da mulher do que no papel do homem, porque ela mesma nunca tinha ouvido essa versão. Então, assim, quando eu falei da escola secular, é que isso é muito discutido mesmo, e a gente tem uma parcela de culpa nisso, sabe? Entendi. Falou rapidinho. Obrigada. Então, mas parece-me também que a sociedade, olhando, né, essa visão masculina, patriarcal, fez também com que as mulheres adquirissem uma independência, de que essa geração, como a Miliane falou, já tem uma mentalidade diferente. A geração, então, que é a minha geração também, a geração da Simone, da Catilene, enfim, da maioria de nós aqui, né, ainda tinha essa questão da preservação do casamento a qualquer custo e essa visão ainda de aceitação até de que a mulher seria, de uma certa forma, a propriedade do marido. Mas, secularmente agora, né, as mulheres estão ganhando essa visão de que elas não precisam de um homem, elas não precisam de um casamento para que elas possam estar cumprindo a missão delas aqui na Terra, né? Ou para que elas possam ser realizadas e felizes. E isso também tem estabelecido também consequências negativas, né? Então nós precisamos também colocar essa visão, né? Tem a parte ainda religiosa da igreja de que valoriza ainda essa visão patriarcal, mas existe também uma parte da sociedade hoje que prega essa independência e tem feito então com que muitos adolescentes então não pensem em casamento, né? E por outro lado, né, apagando também a ação masculina, né? Os meninos meio perdidos em relação à questão de como se comportar, né? Como cavalheiros, como sonhadores, e alguns até entrando em depressão e não querendo também estar cumprindo com o seu papel, né? E aí a Catilene coloca aqui, né? Porque a palavra diz que a pessoa se separar, que não se case. Ah, tá. No 1 Coríntios, capítulo 7, no texto que nós lemos, né? Precisamos entender o contexto aqui. O contexto Paulo está dizendo aqui, primeiro, para os casais membros da igreja de Corinto, né? E ele está recomendando, então, que casais crentes, né, quando existe o entendimento correto do que é casamento, deve-se buscar a reconciliação, né? Você pode perceber, no verso 12, ele vai dizer aos mais. Essa expressão ao mais está falando, então, de casados em que os dois não faziam parte da igreja, um fazia parte, o outro não, né? O que ele está querendo dizer aqui é de que o casal tendo dois crentes, existe a possibilidade da reconciliação, né? Quando não são de dois crentes, aí então ele abre essa possibilidade de acontecer relacionamento abusivo. O que ele está dizendo aqui é de que no casamento de dois crentes não deveria de forma nenhuma ter relacionamento abusivo. E por isso, então, não deveria se chegar a esse ponto. Quando ele diz que não case, é porque também ele está dizendo do seguinte, que se houve problema, né, no primeiro relacionamento, e se isso não for consertado, existe uma grande possibilidade disso acontecer. Eu conheço pastores que já casaram, por exemplo, 3, 4 vezes, e eles não conseguem acertar no casamento e fica parecendo, então, de que o problema é ele, né? Então, Paulo fala aqui de casais crentes e ele fala de casais, né, de relacionamento em que um cônjuge é crente e o outro não. Mas ele ressalta da necessidade de que a paz possa ser mantida, o respeito em alta conta. É isso que ele está querendo dizer aqui
nesse texto, né? E quando ele diz assim, falo eu e não o Senhor, ele está dizendo que Jesus não havia feito nenhum tipo de comentário sobre esse assunto, né? Em que ele, então, está colocando ali dentro do contexto também em que ele vivia, né? E então a gente precisa estar levando em consideração essa questão. Aqui nós estamos falando para muita gente que tem casamentos com cônjuges também crentes. Está dizendo que existe uma grande possibilidade da gente se acertar, se perdoar, e o casamento ser mantido, né? E aí mas está dizendo também para nós de que existe uma possibilidade de que, se houver relacionamento abusivo, esse relacionamento possa acabar. Também tem outra coisa, o fato de alguém frequentar a igreja não significa dizer que ele é crente de verdade, né? O dia a dia que vai mostrar isso na sua convivência, que você vai saber, por exemplo, se o seu marido é crente ou não, se a sua esposa é crente ou não, né? Então, tem muitos casamentos que se enquadram nesse contexto aqui, que ele coloca do verso 12 em diante, né? De pessoas que convivem com pessoas que não têm nenhuma postura cristã de verdade, tem um relacionamento abusivo, ele está dizendo que existe a possibilidade do casamento chegar ao fim, se faltar paz, né? Se não tiver respeito, porque aí pode-se chegar a esse ponto, sim. Mas, assim, por outro lado, nós precisamos entender o seguinte, né? Tem alguns pontos que eu quero destacar. Primeiro, assim, que quando a Bíblia fala de divórcio, carta de divórcio, dá a possibilidade de um novo casamento, ok? Que isso é doloroso, isso não é o recomendável, mas que existe essa possibilidade, né, aceita por Deus, que ele até explica pela dureza do coração. Deus odeia o repúdio e suporta o divórcio, né? A gente precisa entender dessa forma. Precisa entender também de que casamento ele pode ter o seu final, né? Dentro do ideal de Deus, até que a morte o separe. Precisa entender também de que existe a possibilidade desse relacionamento ser rompido através de infidelidade conjugal e também de relacionamento abusivo, ok? Precisa entender que essas são as possibilidades para que um casamento possa terminar, biblicamente falando. A outra coisa que nós precisamos estar entendendo é a necessidade do equilíbrio, então, do homem entender de que a mulher não é propriedade dele e da mulher também não se aproveitar daquilo que a sociedade secular coloca também, para que haja esse nível de independência tão grande que acabe com a possibilidade de que haja casamento, né? E a Bíblia vai dizer que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliador a que ele seja idônea, dizendo que esse relacionamento é um relacionamento que pode trazer bastante felicidade, né? Respondendo também aquilo que a Tamires colocou, né? E de que os casamentos que dão certo, eles devem ser propagados, né? E parece-me que, de um tempo para cá, com medo das pessoas estarem assim sendo mal compreendidas, há mais ênfase para os casamentos que não são bem-sucedidos para com aqueles que são bem-sucedidos. Mesma coisa daquele período que houve testemunhos nas igrejas, em que todo mundo queria ouvir o testemunho do cara que era ex-feiticeiro, do camarada que matava muita gente, né? E aquela pessoa que tem uma postura cristã assim admirável, essa pessoa quase que não era ouvida. Eu acho que está faltando também a questão da gente começar a observar e dar oportunidade para as pessoas que vivem bem no casamento poderem compartilhar um pouco dessas experiências a nível de testemunho. Então, essa visão geral eu acho que é interessante, e creio que a crise que há hoje é a crise da busca da independência feminina, com todas essas implicações aí que nós podemos ver, de que principalmente aí o Brasil ainda, acho que a América Latina no todo é muito machista, né? Então a gente precisa entender isso. E o movimento feminista também, que tem também ressaltado a questão da rebelião, né? Da libertação a qualquer custo, de olhar para o homem como um rival, né? E parece-me não é isso que a Bíblia também coloca. E se nós não chegarmos no equilíbrio, fica muito difícil. E a outra questão que eu percebo é de que as mulheres, às vezes cristãs, elas ficam com um sentimento de culpa, né? Porque às vezes ela fica pensando assim, que está fazendo determinada coisa, trabalhando e tal, está fazendo alguma outra coisa que não dá tempo necessariamente para cumprir aquele papel, entre aspas, de uma mulher dona de casa,
dela ficar em crise, sabe, perguntando a si mesma se ela está desenvolvendo o papel correto. Eu acho que o marido pode também ajudar muito em relação a isso e estabelecer a questão da parceria, né? Aquilo que a Tamires colocou aí, né? Do homem também aprender a questão de práticas domésticas para que ele, sem preconceito, possa estar também sendo ajudador da mulher e vice-versa, né? Essa busca pelo equilíbrio que eu creio de que é a maior dificuldade, e era isso que Jesus estava querendo também estabelecer no contexto do Sermão do Monte, equilíbrio. E creio que o nosso maior desafio como igreja é buscar também esse equilíbrio, né? E orando a Deus pelas mulheres, né? E talvez alguns homens também que possam estar aqui vivendo num relacionamento abusivo, pedindo a Deus que Deus possa trazer direção para você. E nós estamos abertos também para conversar e orar junto com você para que haja um rumo que seja o melhor de Deus para esse tempo na sua vida, ok? O Juninho fez um comentário muito engraçado mais ou menos, né? Que ele colocou o lado, né, dos comentários que ele ouve entre os homens, que casar é ruim, que vai ficar preso, que é muito difícil, que vai virar cachorro da mulher, ó, até Olha na aí. igreja. E quando é sobre filhos, ter filho é muito caro, muita responsabilidade, eu não teria, me arrependo de ter. Isso é péssimo, eu nunca ouvi ninguém falar que se arrependia de ter filho. Ter tido, um só já está ótimo. E a Tamires diz que ela acha mais fácil do que tudo que já tinha ouvido. Aí, quando eu falo isso, dizem, não é possível, você deve estar casada errada. Não, Tamires, você está casada certa, graças a Deus por isso. Aí o Juninho falou que a Bíblia que eles estão lendo é diferente da dele, que a Bíblia fala de casamento desde Gênesis, a família é embasada a partir disso, como pode ser um troço ruim? E filhos são herança de Deus, recompensa dele, como pode ser tão horrível? E que ele fica se perguntando sobre isso. Entendi. Então, eu fico assustado com essa conversa de bastidor, né, que o Julinho revela, né, de alguns homens terem essa visão em relação ao casamento, né? Eu acho que precisa realmente nós debatermos mais sobre esse assunto para que possamos ter uma visão mais bíblica a respeito dessa questão do casamento e também da geração de filhos, né? Eu creio de que isso vai fazer com que nós possamos ser pessoas mais realizadas, né? Porque a Bíblia vai dizer que o casamento ele foi estabelecido para que traga realização, não é bom, né? A palavra bom ali no hebraico é tov, que significa agradável, que traz realização. Então, do ponto de vista de Deus, o casamento traz realização e deve ser algo bastante agradável, né? E vai colocar isso como possibilidade para aquelas pessoas que possam também colocar a Deus como prioridade na sua vida. Mas eu creio que é bastante interessante o que nós estamos falando aqui. A outra coisa que Jesus coloca nessa quebra do 7º mandamento é a exposição à pornografia, né? Que eu acho que é alguma coisa que a gente também precisa ressaltar aqui. E aí fica a ênfase também aqui de que eu sei de que existem mulheres também viciadas em pornografia, mas o número é bem menor do que os homens, né? Os homens parecem ter bastante dificuldade nessa área. E aí, com essa questão desse novo tempo, né, da questão do computador e tal, isso também tem atormentado muitos casamentos, né, e feito também com que a relação com Deus, principalmente a partir da relação, dessa intimidade do homem, né, macho com Deus, fique muito prejudicada, né? E eu também quero incentivar a você que é homem, né, e passa por essa luta, que você possa ganhar coragem, compartilhar isso com pessoas mais maduras, né, para que haja a possibilidade de libertação disso, porque se torna como um vício, alguma coisa que passa a dominar muito e as pessoas não sabem mais o que fazer e nem têm confiança de compartilhar isso, porque fica bastante envergonhado.
mas já foi feita uma pesquisa e essa questão do vício da pornografia, né, o vício sexual ou qualquer outro vício, ele tem um potencial muito destrutivo, né, até na questão da saúde neurológica, e a pessoa, então, fica completamente comprometida com isso, dando espaço para que a pessoa possa, mais tarde, entrar num adultério, numa pedofilia, em algumas outras coisas, né? Estabelece uma relação que não é ideal, porque aquilo que é apresentado pela pornografia é uma ilusão, né? Aquilo não acontece de verdade, e muitos casamentos hoje passam por dificuldades. E sei também de que existem algumas mulheres que talvez enfrentem esse nível de dificuldade, mas como já falei aqui, pelas estatísticas, por aquilo que a gente observa, né, os homens têm muito mais dificuldade nessa área, inclusive homens que frequentam a igreja ou até que estabelecem ministérios e que ficam profundamente prejudicados por causa dessa prática, e Jesus também está ressaltando essa questão da necessidade de uma renúncia persistente, às vezes até dolorosa. Ele compara essa questão como uma amputação, né? Dizendo de que dói, né? Dizendo que estabelece como se fosse um vazio psicológico durante um tempo, pelo menos, mas que é profundamente necessário esse nível de postura para que você não se torne escravo. Então, essa outra ênfase também Jesus coloca aqui, ressaltando também o perigo, principalmente na questão dos homens, né, com a questão da pornografia, também é colocado aqui. Se você tem enfrentado dificuldade nessa área, eu te aconselho a você ter uma conversa séria com Deus, buscar ajuda com alguém, porque provavelmente você não vai conseguir sair disso sozinho. Alguém que seja compreensivo, que não vai colocar você em exposição, né, mas vai te ajudar a você encontrar um caminho, né? Eu, como pastor, posso dizer que encontrei pessoas no transcorrer desse caminho ministerial que, graças a Deus, encontraram libertação nessa área. E a gente, então, acredita que se isso estiver acontecendo com você, nós também cremos que Deus vai trazer libertação para você, desde que você também se proponha a seguir o caminho que Jesus aponta a partir aqui do Sermão do Monte, ok? Tem mais alguma coisa aí, Miliane? Hoje Só o bombou, né? comentário da Tamires, que ela não sabe se ela ouve mais da dificuldade do casamento ou do enorme trabalho que é ter filhos. Bom, então a gente pode dizer para ela que filhos é sempre maravilhoso, independente do tamanho do trabalho que dê, né? É verdade. É verdade. É verdade, né? E penso assim, de que um casal, né, que pode ter filhos sabe de quanto é legal viver as fases, né? Até aquelas fases daquele choro interminável que alguns aí estão vivendo agora, que o filhinho acabou de nascer, a filhinha, né? Mas depois, quando passa, até se sente um pouquinho de saudade daquele chorinho do bebê, aquela coisa toda. E vai crescendo cada fase, e parece que a gente tem mais percepção disso depois que os filhos casam, né? Que vem aquelas boas lembranças daqueles momentos em que a casa ainda estava cheia, das correrias para lá e para cá. Então, a gente vai vivendo isso como uma etapa que trouxe bastante felicidade para nós. Recomendo, né, por experiência própria, casem e tenham filhos, né? Porque é uma experiência muito sensacional. Ok? Mas eu creio que hoje aqui foi... Já vem os netos. Eu ia falar que a Tilene foi mais rápida. Tá certo. Ela vai se preparando, pastor, daqui a pouco a casa está cheia de novo. Mas aí já é uma outra relação, já, né? A gente já tem uma relação mais de brincadeira com os netos e tal, né? Do que propriamente aquela relação mais assim. E eu sei que toda regra tem sua exceção, mas a relação de pai e filho, filha, acho que acaba sendo um pouquinho diferente. Mas dizem que ser avô, avó é uma experiência sensacional. Estou esperando, estou falando lá com Isabel e Elisa para elas darem um jeito nesse meu vazio existencial. Ok.
Gente, muito bom hoje aqui. Eu quero parabenizar, né, a todos, de dizer a Simone Helena de que a gente fica contente de saber também que Deus tem te restaurado, te dado força, né, mostrando para você de que você tem muita coisa ainda para oferecer para a glória de Deus. Ficamos contentes de poder contar com você, com a gente, né, e de saber também que a nossa igreja acabou sendo instrumento para que houvesse essa restauração na sua vida. Aos demais, eu queria incentivar você que é casado para que você possa estar pedindo a Deus para que o seu relacionamento seja um relacionamento saudável, que você possa buscar o equilíbrio. Se você é homem, pedir a Deus, Deus, me ensine a amar minha esposa como Cristo amou a igreja, né? E se você é esposa, você dizer, me ensine o que é o princípio verdadeiro da submissão, que não é escravidão, mas é missão de apoio, que também traz realização. Os homens também que possam estar entendendo do perigo aí da pornografia e pedindo a Deus força, né? E também condições para que você possa ocupar o seu tempo com alguma coisa que realmente possa trazer edificação para a sua vida, e que nós possamos também entender de que você que é do sexo masculino, a mulher não é sua propriedade, a mulher, por sua vez, também deve entender de que deve estabelecer esse companheirismo com o marido, né, buscando sempre a questão do respeito, do diálogo, né, de estar junto, do amor romântico, né, do amor companheirismo, dessa parceria aí, dessa interdependência, colocando Jesus no meio. Eu creio que existe a possibilidade de, em pleno século XXI, nós continuarmos a ter casamentos bem-sucedidos para a glória do nome de Jesus, ok? Semana que vem nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de ser um crente de verdade. E para ser um crente de verdade, precisa ter um casamento também estabilizado, também marcado pelo diálogo, pelo companheirismo. E eu creio que assim a gente vai avançar muito no nome de Jesus. Vou orar e vou voltar a palavra, então, a Miliane e a Sandra, ok? Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã esclarecedora de testemunhos edificantes, que o Senhor possa nos aperfeiçoar na questão do relacionamento. Pedimos também pela vida daqueles que ainda não casaram, né, e que o Senhor possa nos ajudar, então, a passar para eles uma visão correta e equilibrada do que significa o casamento. Pedimos a Ti que o Senhor possa abençoar, ó Deus, as pessoas que compartilharam aqui, tiveram experiências difíceis no casamento, relacionamentos abusivos, mas eu quero te agradecer porque o Senhor está restaurando a vida dessas pessoas, e nós pedimos a Ti, então, de que o melhor do Senhor aconteça na vida delas, Pai. Dá para nós, Deus, um restante de domingo na Tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que manhã abençoada, né, irmãos? Que manhã especial. Agradecemos aí a sabedoria que Deus deu ao nosso pastor, de dar a voz, né, dos depoimentos. Agradecemos aí a confiança da Simone Helena. Deus a abençoe grandemente. Uma bênção em nossa escola dominical. Eu, em particular, exploro muito. Vai para a classe dos jovens, vai para a classe dos adolescentes. Por favor, Simone. Que Deus abençoe a todas as irmãs, a nós mulheres, aos casamentos. E uma coisa importante, né? Precisamos falar bem também da parte boa, como o Tamires colocou. Acho que está faltando um pouquinho disso aí também nas nossas igrejas, nos departamentos aí especificamente de casais, que possamos passar essa visão para os nossos jovens e os nossos adolescentes. Amém, irmãos? Muito obrigada pela participação de todos. E vamos lembrar dos nossos compromissos semanais para terminarmos. Hoje, 19 horas, irmãos, nosso culto presencial. Se você tem o privilégio de ir à igreja, vá, participe também do culto presencial. E se não há essa possibilidade, às 19 horas, a live. Terça-feira, terça do avivamento, convide, tem nos fortalecido, nos avivado. Nossos pedidos aí de oração, às 19 horas, culto do avivamento, terça do avivamento, para a nossa live. Quarta-feira é o dia da reunião dos homens, às 20 horas, através do Zoom. Quinta, o encontro dos jovens. E sexta, o encontro dos adolescentes, todos através do aplicativo Zoom. Irmãos, irmãs, não podemos esquecer das campanhas
da igreja, né? As campanhas, elas continuam. A campanha do óleo usado, essa campanha, ela permanece. Se você tem condições, armazene, leve à igreja, entregue o seu óleo. Essa campanha, ela permanece. E também a campanha do quilo. Não deixe de contribuir, leve à igreja, entregue em segurança, se você não vai ao culto presencial, né? Durante toda a semana, na parte da manhã, você tem a oportunidade de passar e entregar a sua colaboração do quilo, principalmente aí no primeiro e no segundo, até o segundo domingo, que é o momento no qual eles estão preparando as cestas. Vamos também participar das campanhas. Muito obrigada pela sua companhia. Eu e você e eu aqui, ó, juntinhos na EBD. Próximo domingo, espero você. Esses estudos que têm nos edificado e nos fortalecido. Abre a sua câmera, vamos dar um tchauzinho, irmãos. Beijos, Deus os abençoe. Vamos